bom dia a todos, graça e paz do Senhor, amém. Nesse dia que a gente levanta pela fé e declara a palavra de Deus na nossa vida. Senhor, a tua palavra diz que nós somos justificados. Isso significa que o Senhor fez uma coisa impossível da gente fazer por nós mesmos. A gente se tornar correto diante de Deus. A gente se tornar correto para sempre. Isso é uma coisa impossível para o ser humano. Sabe o que é correto? É uma coisa sem falha, sem mácula, sem mancha. Se você não conhece essa doutrina gloriosa da justificação pela fé, está na hora de conhecer, porque isso é a base de toda a nossa relação com Deus. Nós não somos justificados por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Jesus fez para com Deus. Ele fez a obra, Ele obedeceu. Ele se sacrificou por mim e por você. Ele tirou o nosso pecado. Olha o que Ele fez para nos dar uma justiça gratuita, uma justificação gratuita. Significa de graça, não tem preço. Por que não tem preço? Porque é barato? Não, é porque a gente não pode pagar. É por isso que é de graça. Não é porque não tem valor. Né? Geralmente as pessoas aqui na Terra têm essa concepção. Tudo que é de graça não vale nada. Você quer essa mesa aqui? Quanto custa? Ah, é de graça, pega aí. A pessoa fala, isso não tem valor nenhum. Mas quando se trata dessa justificação da obra de Deus para nós, embora a palavra de Deus diga que é de graça, mas você tem que entender que essa graça é porque nós não temos condições nenhuma de dar nem a prestação inicial do negócio. Aleluia. Então o valor é tão incomensurável que tem que ser de graça, tem que ser uma bondade infinita da parte de Deus para conosco. E falar assim, turma, vocês não vão conseguir chegar no meu nível. Vocês jamais vão conseguir andar comigo se eu não transformar a natureza de vocês, a natureza espiritual de vocês. Então é isso que Jesus faz. Ele nos justifica totalmente, né? E a gente tem que aprender essas três dimensões do nosso ser, espírito, alma e corpo, para que a gente entenda como é que Deus se relaciona com a gente. Deus não se relaciona com a gente na nossa natureza física e carnal. Ou seja, essa natureza do corpo e alma não é a natureza que Deus trata conosco primariamente. Isso traz uma confusão enorme na cabeça de muita gente, porque as pessoas, como elas sentem mais o corpo e a alma, como elas percebem as suas falhas mais no corpo e na alma, então elas imediatamente pensam assim, Deus deve estar achando que eu sou um lixo, um zero à esquerda. Aleluia, mas a palavra de Deus diz que não. Que um terço de nós, o nosso espírito, é a parte de nós com a qual Deus está lidando o tempo inteiro. Ele fez uma obra perfeita ali, Ele nos justificou ali, Ele nos deu um decreto celestial ali, nesse espírito glorioso, justificado, regenerado. É por causa desse espírito regenerado de verdade, se você é de Jesus, né? Estou falando com aqueles que já aceitaram essa graça pela fé. Se você não aceitou ainda, está na hora de aceitar, de receber pela fé, né? Dizer, Senhor, eu quero deixar de ser essa velha criatura e receber essa novidade do Senhor, essa nova criação. Eu quero ser transformado na raiz do meu ser, que é o Espírito.
Então, nesse espírito regenerado, nós temos de Deus todas as riquezas que Ele pôde e pode dar. Nesse espírito é que nós somos justos, nesse espírito é que nós não temos mais o pecado como natureza. Nesse espírito regenerado nós não temos separação de Deus, entende? E aí o crente começa a meditar nisso e ele fala, meu Deus, como que isso é profundo, não é? Porque todos os erros que eu cometo são erros do corpo e alma. Não são erros do espírito, porque o meu espírito não pode mais errar. O apóstolo João falou isso, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ele está se referindo, obviamente, ao espírito, porque é claro que a gente peca segundo a carne, a gente peca segundo a alma, segundo uma emoção errada. Uma perspectiva errada me pode fazer pecar ou tropeçar. Mas quando ele diz assim, todo aquilo que é nascido de Deus não peca, ele está falando de uma identidade, de uma personalidade que Deus me deu no meu espírito. Este espírito, de fato, não pode pecar. Então, se eu conseguir andar segundo esse espírito, eu vou pecando cada vez menos. Eu não tenho condições de andar segundo a velha natureza. Eu ando segundo a justiça que foi plantada em mim. Eu ando segundo a realidade do céu. Eu ando segundo a realidade de Jesus. Entende por que Deus não está lidando com o meu pecado? Ele está lidando com a minha justiça. A maioria das pessoas pensa que Deus está o tempo inteiro lidando com a fraqueza dela. Deus está lidando com o teu pecado, com a tua indignidade, com as tuas pisadas na bola. Não. Jesus já lidou com isso de maneira absoluta quando Ele condenou essa natureza carnal e nos deu uma nova natureza. Para que agora a gente possa parar de ficar se enxergando segundo a carne e todo dia põe o pezinho para fora da cama e fala, aleluia, eu sou uma nova criatura em espírito, e desse espírito fluirá para mim toda a capacidade de viver de maneira correta, abençoada, cheia de frutos de Deus. Por quê? Porque é aqui no espírito, com o espírito, que o poder do Espírito de Deus trabalha. Entende? Então, em vez de fazer força para tentar mudar, eu te aconselho a entrar na glória do Espírito e a mudança será automática, sem força. Porque lá nesse Espírito você é justo em Cristo. É nesse Espírito que o Pai Celestial olha para você e fala, meu filhinho. Deus não está olhando para a tua carnalidade falando, oh, que coisa maravilhosa. Não. Deus sabe separar as dimensões. E você precisa saber separar na tua cabeça também. Diga assim, essa carnalidade já não é mais minha, ela é do velho homem, que já não está mais no meu espírito. Eu não vou me identificar com esses 2/3 fracos que eu possuo. Eu vou ter que aprender todo dia a me identificar com 1/3 de mim, o meu espírito vivificado. Oh, glória a Deus. Amém? Pensa nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus.